Está no ar o Alerj Entrevista, que hoje recebe o deputado André Ceciliano. Vamos falar das leis do parlamentar que estão em vigor, várias delas na área da segurança pública, e também do que ainda está sendo discutido aqui na Alerj. Deputado, obrigada pela sua participação. Vamos começar falando então da segurança pública, que é um tema tão caro para a nossa população. E aqui na Assembleia Legislativa, o senhor, em conjunto com o deputado Marcelo Freixo e também com o presidente Jorge Pisciani, conseguiram aprovar um projeto que o governador já sancionou, que diz respeito à questão da revista íntima nos presídios e também nas unidades socioeducativas do Estado. Essa é uma questão que afetava principalmente aos familiares dos detentos e dos jovens, né, que estão no sistema socioeducativo, principalmente as mulheres que passavam por um constrangimento bastante grande. O que o senhor considera o maior benefício dessa lei? Bem, primeiro, a gente sempre fala na questão da proteção, né, ao cidadão, né? Porque nós temos certeza que você melhora as condições de segurança pública oferecendo aos jovens, às crianças, já na idade de 3 anos, uma escola de educação infantil com qualidade, onde você vai buscar dar no horário integral ou numa escola tradicional algumas opções para as crianças. Eu fui prefeito no município de Paracambi e por 2 mandatos tenho uma experiência muito exitosa, onde nós oferecemos aos jovens, às crianças matriculadas na rede pública municipal, alternativas. Um período está na sala de aula, outro período fazendo esporte, cultura, atividades para que você possa ganhar as crianças e as famílias. Eu acho que isso é prevenção. E só vamos fazer a prevenção através da educação, não tenho dúvida. E até diminuir a população carcerária. É verdade, porque os índices são alarmantes do crescimento da população carcerária. E pior que o aumento da população carcerária é o retorno dessa população ao sistema. Pessoas que voltam a cometer crime. A média no Brasil é em torno de 85%. O custo de um preso para o Estado é em torno de 4 salários mínimos. Então, tem que fazer algo também para essas pessoas. E quando você aproxima, né, a família do detento, né, os pais, a esposa, as filhas e filhos, você tem uma forma ali de tentar recuperar essa pessoa. Logicamente, quando a gente faz um projeto de lei que visa dar mais comodidade à família do preso, muitas vezes a sociedade não entende, parte dessa sociedade não entende, porque a gente fala muito do senso comum, né? Porque o senso comum é que o preso tem que, na verdade, se você for discutir isso com a sociedade, o senso comum é que tem que matar o preso. E a gente precisa recuperar essa pessoa, porque essa pessoa vai sair, um dia ela vai sair. E o que a gente tem visto é que não se recupera. E quando você dá a possibilidade da mãe, da esposa, da filha visitar o detento, você está recuperando, você aproxima a família dessa pessoa. Então, essas leis que nós aprovamos aqui no primeiro semestre de 2015, são leis importantes. E a Assembleia Legislativa, além de produzir as leis, de aprovar as leis, ela também criou a forma do Estado ter mais segurança com a questão dos detectores, né? Do sistema que a própria Assembleia financiou para os presídios. Porque isso é uma questão que foi objeto de polêmica aqui na casa, que é justamente a questão da segurança, porque algumas pessoas questionaram que já que não vai haver a revista íntima, como vai haver o controle do que está entrando, da segurança do presídio, né? Porque se falou na entrada de drogas, de celulares, de armas, mas já existem pesquisas que mostram que a maior parte desse material que entra não pega nessas revistas íntimas, né? É verdade. Tem experiências do Estado de São Paulo, por exemplo, que realizou pesquisa com mais de 100 mil visitas e o índice é mínimo, é menos de 0,5%, né, dos visitantes entrando com alguma com droga ou com arma nos presídios. Mas, mais que isso, mais que aprovar a lei, porque isso afastava a família da visita do detento, a gente criou a possibilidade, né, de ter os scanners corporais. Então isso vai ser muito bom para o Estado do Rio de Janeiro e a gente espera melhorar esses índices dos detentos que voltam a cometer crimes. Volto a dizer, no Estado do Rio, segundo estudos, a média é 75%, mas no Brasil é 85%. Então a gente precisa fazer leis para também preparar essas pessoas, ressocializar, trazer essas pessoas para o convívio, né?
porque a gente tem que acreditar que o ser humano tem recuperação. Até antes de entrar numa próxima lei aprovada, já existe um projeto em discussão aqui na LERJ, nesse sentido também de ressocializar o preso, que diz respeito à questão da humanização no atendimento. Essas duas leis já tratam disso também, mas diz respeito à humanização no atendimento aos familiares. O que diz esse projeto? Que tipo de medidas podem ser tomadas? Bem, na verdade, o que a gente tem conhecimento é que na hora das visitas, os familiares ficam por volta de 3, 4, 5 horas esperando em filas. Então a gente pede um tratamento preferencial aos familiares dos presos, a gente pede uma assistência psicológica e também médica com a família e para com o preso, e a gente quer aproximar os familiares desse preso. A questão que deu muita polêmica nesse projeto de humanização foi a possibilidade de o Estado oferecer uma passagem para o familiar do preso. Das vezes o preso está, por exemplo, aqui na capital, em Bangu 1, o familiar tem que se deslocar de 200 a 300 quilômetros para vir fazer a visita. Volto a dizer, um preso custa, hoje no estado do Rio de Janeiro, mais de R$ 3.500. E você, por vezes, dá uma passagem ou 2 passagens por mês para a mãe, a esposa, os filhos visitarem, não é nada. Porque isso você vai aproximar, isso é uma forma de você resgatar, né, a cidadania dessas pessoas que estão pagando pelo crime que cometeu. Pena privativa de liberdade. Aquilo lá não é bom nem ficar nem um dia, quanto mais 10 anos, 15 anos. Eu não tenho dúvida que isso é uma forma de você melhorar esses índices dos presos que voltam a cometer crimes. E, na verdade, você trazendo um familiar, você também cria a perspectiva que na saída desse preso ele possa ter uma vida normal, ressocializar, voltar a se integrar à sociedade. Porque se a gente tem esses índices de retorno, é uma escola, né? Que a gente sabe que hoje não se recupera. E muitas das vezes a pessoa entra lá, cometeu um crime leve, volta, como dizem, né, PhD na violência. Então, a gente precisa fazer alguma coisa. No Brasil, existem algumas experiências exitosas nesse sentido. Tem em Minas Gerais, por exemplo, já teve em São Paulo. Essas experiências saíram do Brasil para mais de 30 países no mundo, Estados Unidos, Bélgica, países do primeiro mundo, que é uma associação de parentes de presos, dos apenados, que fazem um trabalho muito bacana. Esse trabalho tem recuperado e o índice é menor que 10% do retorno dessas pessoas que voltam a cometer crimes. E o que se trabalha, né, com esse apenado? A ressocialização, a aproximação com a família, muito de Deus, trabalho, né, cria condição para que esse preso possa se ressocializar. O índice, nessa modalidade que foi a experiência para nós fazermos esse projeto de lei de humanização, é menor que 10%, quando a média no Brasil é 85% do retorno. Essa questão do trabalho é muito importante, né? Fundamental. Porque ficar lá dentro só convivendo com outras pessoas que às vezes cometeram crimes muito mais graves não capacita ninguém. Nós temos uma discussão, a bem da verdade, se fala muito na redução da maioridade, no aumento de pena para o infanto-juvenil, se fala muito também em aumento de pena para alguns crimes hediondos e em construções de presídios federais. Mas isso não tem resolvido. A população carcerária, que na década de 90 era da ordem de 90 mil presos, hoje tem mais de 500 mil presos. Né? Então esse número é alarmante, ele vem crescendo e vem crescendo muito no estado do Rio de Janeiro. Nos últimos 5 anos cresceu mais de 40% aqui no Rio de Janeiro. Então, nós estamos vendo que estamos enxugando o gelo, então precisamos fazer algo para melhorar. E uma das formas, eu não tenho dúvida, é a humanização, é o tratamento, é a aproximação desse detento dos seus familiares. Essa questão da ajuda de custo para o transporte do familiar, como o senhor falou, que gerou uma discussão aqui na LERJ, provavelmente já há emendas para tentar tirar essa questão do projeto, mas ainda que não se consiga aprovar esse artigo, mesmo assim é um ganho significativo. Na verdade, o projeto foi aprovado em 2 momentos, na primeira e na segunda discussão. O governador vetou esse projeto, que fala da humanização. Eu acho que até por conta mesmo dessa repercussão negativa, especificamente do inciso que fala do transporte. Eu estive com o Coronel Eri
numa solenidade aqui de entrega de automóveis, ele falou: André, você precisa conversar comigo para quando for fazer os projetos de leis, porque você precisa dar também a possibilidade do semiaberto, do preso ter o passe, porque ele tem uma dificuldade, quer dizer, vai muito além de você aproximar a família do preso. Então o próprio coronel coloca que tem uma dificuldade para os presos que cumprem o semiaberto. Então nós temos que criar todas as condições para que a gente possa recuperar, ressocializar o preso. Não pura e simplesmente achar que ele vai estar lá preso, vai pagar a pena, mas ele vai voltar a cometer crime aqui fora. Então a gente precisa recuperar o ser humano, matar o criminoso e recuperar o ser humano. É isso que a gente tem tentado fazer aqui. Muitas das vezes recebendo emendas também nos projetos de leis e aprimorando o projeto. E a Assembleia do Rio de Janeiro, pode ter certeza, faz um trabalho aqui exitoso também para prevenção e também para tentar recuperar esses detentos que, como eu disse, nos últimos 5 anos aumentou em mais de 40% o número de presos no estado do Rio de Janeiro. Que agora, então, a opção é tentar fazer alguma coisa em relação ao veto do governador. Aí a gente vai tratar isso no momento aqui, quando formos votar o veto, mas eu não tenho dúvida, a gente vai aprimorar, vamos discutir, e se for para manter o veto, vamos representar um outro projeto que a gente possa excluir a questão da passagem. Mas eu não tenho dúvida, também é uma das formas de você poder aproximar o familiar do preso. Deputado, outra questão importante que a população tem debatido com bastante frequência é a questão do roubo de bicicletas. Principalmente depois da morte do médico que estava pedalando na Lagoa Rodrigo de Freitas, houve um debate sobre a questão da arma branca, do registro desses roubos, e aí o senhor e a deputada Marta Rocha conseguiram também ter uma lei sancionada que diz respeito a um sistema estadual de prevenção ao roubo, ao furto e também ao comércio ilegal dessas bicicletas. De que forma isso vai ajudar a coibir os roubos ou então a solucionar esses crimes? Na verdade, esse projeto de lei meu era de março de 2014, foi por conta de uma reportagem que o jornal O Dia publicou, se não me engano, 27 de março de 2014. A deputada Marta, que começa agora, 2015, fevereiro, o seu mandato, ela faz um projeto que obriga especificamente o registro como roubos e furto de bicicleta, e o nosso projeto falava também de registro. Nós resolvemos fundir os dois projetos. O meu projeto falava de registro e falava também de um cadastro de bicicletas roubadas e recuperadas. A bem da verdade, quando você não tem a forma do registro, roubos ou furto de bicicleta, você não tem como coibir aquela mancha criminal que vem acontecendo, porque a gente tem os dados e a Secretaria de Segurança trabalha muito em cima de estatísticas. Então, se você não tem um registro, você não tem estatística. Então, a gente procurou obrigar com que a Secretaria de Segurança, via delegacias, façam o registro de roubos e furtos de bicicleta, que possa ter um cadastro de bicicletas roubadas e ou recuperadas, porque, a bem da verdade, você tem roubos acontecendo na Zona Sul e essa bicicleta é recuperada na Zona Norte, na Baixada. E algumas delegacias têm muitas bicicletas, mas você não tem... E o proprietário nem sabe que ela está lá, A forma do proprietário recuperar. Então, quando você cria o cadastro, você está dando a possibilidade de fazer o acompanhamento do roubo, mas também da recuperação do bem. Deputado, deixa eu te interromper só um minutinho, porque a gente precisa fazer um intervalo, mas a gente volta nessa questão no próximo bloco. É só um minutinho, a gente volta já já.